Olhos semicerrados, ameaças sussurradas. O homem que transformou Vá em Frente Me Faça o Dia em um bordão nacional não tolera tolices, nem na tela, nem fora dela. Por 6 décadas, Clint Eastwood governou Hollywood com punho de ferro, envolto em uma postura tranquila. Mas por trás daquele olhar fulminante, uma lista de rancores que até Dirty Harry acharia impressionante. Relatos recentes de bastidores revelaram a lista negra secreta de Eastwood. 5 atores com quem essa lenda da direção jurou nunca mais trabalhar depois de cometerem o pecado capital em seu mundo: desperdiçar seu precioso tempo. O homem famoso pela eficiência de filmagem em plano sequência e sets de filmagem silenciosos nutria um desprezo especial por essas estrelas. E seus motivos mudarão para sempre a forma como você vê alguns dos maiores nomes de Hollywood. Hoje, listamos os 5 atores que levaram o diretor mais eficiente do cinema ao seu limite, e por que cruzar o caminho de Clint Eastwood significa um exílio permanente de seu mundo. De Dirty Harry a Os Imperdoáveis, de Menina de Ouro a Sniper Americano, Eastwood construiu um império baseado em uma filosofia simples. Chegue preparado, entregue o seu trabalho com honestidade e confie na primeira tomada. Os sets de filmagem dele funcionam como um relógio, sem drama, sem segundas chances. Clint não faz alarde quando alguém quebra suas regras, revelou um assistente de direção de longa data. Ele simplesmente nunca mais chama essa pessoa. Então, quais 5 atores conquistaram um lugar permanente na infame lista negra de Eastwood? Vamos mergulhar nas lendas de Hollywood que aprenderam da maneira mais difícil que, no mundo de Clint, eficiência não é apenas desejável, é essencial. 5. Richard Burton. Em 5º lugar na lista de Eastwood, um nome que pode surpreender os fãs de cinema clássico: Richard Burton. O célebre ator galês com quem Eastwood contracenou no filme de ação da Segunda Guerra Mundial de 1968, Onde as Águias Ousam. Embora o filme tenha sido um sucesso comercial e, posteriormente, um clássico da TV a cabo, a experiência deixou Eastwood com uma antipatia permanente por trabalhar com Burton. Segundo pessoas presentes durante as filmagens, o conflito surgiu de suas abordagens diametralmente opostas em relação à atuação e ao profissionalismo. Eastwood, mesmo naquela época, era conhecido por sua preparação, pontualidade e preferência por tomadas mínimas. Burton, por outro lado, estava no meio de seu relacionamento tumultuado com Elizabeth Taylor e trazia uma energia muito diferente para o set. Richard chegava atrasado, muitas vezes de ressaca, às vezes ainda bêbado da noite anterior, revelou um operador de câmera que trabalhou no filme. Clint chegava desde o amanhecer, preparado e pronto para começar. Ele simplesmente ficava parado observando Burton se atrapalhar com as falas que claramente não havia ensaiado. Era possível ver o desprezo se formando em tempo real. A tensão aumentou durante uma cena crucial em que Burton faz uma longa exposição sobre o verdadeiro propósito da missão. Segundo diversas fontes, Burton precisou de mais de 20 tomadas, uma abordagem que era antitética à filosofia de Eastwood de uma tomada e pronto. Após a 10ª tomada, Clint se afastou e apenas observou. Lembrou um assistente de produção. Ele não estava com raiva, pelo menos não aparentava. Ele acabara de observar Burton se esforçando com as falas que Clint havia decorado perfeitamente antes do café da manhã. Quando alguém perguntou se ele estava chateado, ele simplesmente respondeu: "Estou sendo pago por filme, não por hora." Mas todos sabiam que ele estava fervendo de raiva. O que consolidou a presença de Burton na lista de Eastwood não foi apenas sua falta de preparo, mas o que Eastwood percebeu como uma falta de respeito pela própria arte. Burton, com formação clássica e conhecido por seu trabalho com Shakespeare, ocasionalmente fazia comentários desdenhosos sobre filmes de ação em geral e sobre seu papel em Onde as Águias Ousam, referindo-se especificamente a ele como apenas um pagamento, tudo ao alcance da voz da equipe. Para Eastwood, que sempre tratou cada papel com a máxima seriedade, independentemente do gênero, essa atitude era imperdoável. Anos depois, quando questionado sobre trabalhar com Burton, Eastwood ofereceu uma resposta tipicamente irônica: "Cara talentoso, talento desperdiçado." Essas 3 palavras diziam muito sobre sua avaliação de Burton como ator e profissional. Em 4º lugar na lista de Eastwood está Jean Seaborg, uma atriz cuja vida conturbada terminou tragicamente. Ela contracenou com Eastwood no musical de 1968, Paint Your Wagon. Embora Seaborg seja mais lembrada por seu papel icônico em Acossado, Breathless,
de Jean-Luc Godard, e pela perseguição subsequente do FBI por seu ativismo político, seu breve contato profissional com Eastwood deixou uma impressão negativa duradoura no futuro diretor. Paint Your Wagon foi um projeto incomum para Eastwood, um musical de grande orçamento que o obrigou a cantar em cena. Já desconfortável com essa mudança em relação aos seus papéis habituais, Eastwood viu sua experiência ainda mais complicada pelo que percebeu como comportamento errático e falta de profissionalismo de Seaborg no set. De acordo com diversas fontes da produção, Seaborg estava enfrentando problemas pessoais que afetavam seu trabalho. Ela frequentemente chegava atrasada, parecia distraída durante os ensaios e tinha dificuldades até mesmo com as coreografias e marcações mais simples. Para o metódico Eastwood, essa imprevisibilidade era profundamente frustrante. Clint abordava o canto e a dança como abordava tudo. Com disciplina e determinação para fazer tudo certo, explicou um coreógrafo que trabalhou no filme. Jen parecia estar em outro mundo. Ele estava pronto para trabalhar, e ela estava tendo algum tipo de crise emocional em seu trailer. O contraste entre suas abordagens não poderia ser mais gritante. A tensão chegou ao ápice durante as filmagens de suas cenas românticas. Segundo membros da equipe, a instabilidade emocional de Seaborg fazia com que cenas simples exigissem várias tomadas. Mais uma vez, isso entrava em conflito com a preferência de Eastwood por eficiência. Além disso, Seaborg às vezes saía do personagem para questionar o roteiro ou sugerir alternativas, uma prática que Eastwood, que acredita em servir à visão do roteirista, considerava disruptiva e pouco profissional. Havia uma cena em que eles simplesmente tinham que caminhar juntos e ter uma conversa simples, lembrou um supervisor de roteiro. Clint sabia suas falas de cor. Gann parava constantemente no meio das cenas para perguntar sobre a motivação de sua personagem. Após a quinta interrupção, Clint simplesmente se afastou. Voltou 10 minutos depois e disse: "Vamos terminar logo com isso." Essa foi a vez em que ele chegou mais perto de um acesso de raiva. O que elevou Seaborg à lista de Eastwood não foi apenas seu comportamento no set, mas o que aconteceu após o término das filmagens, quando Paint Your Wagon teve um desempenho abaixo do esperado. Seaborg deu várias entrevistas insinuando que a atuação apática de Eastwood e suas limitadas habilidades musicais prejudicaram o filme. Para Eastwood, um homem extremamente reservado, essa crítica pública ultrapassou os limites. Embora Eastwood nunca tenha falado mal de Seaborg publicamente, especialmente após seu trágico suicídio em 1979, pessoas próximas a ele notaram que ele mudava de assunto sempre que o filme Paint Your Wagon ou Seaborg eram mencionados. Um amigo de longa data de Eastwood lembrou-se dele dizendo simplesmente: "Algumas pessoas não têm o perfil para este trabalho. Não é culpa delas, mas não é algo com que eu precise lidar duas vezes." 3. Tommy Lee Jones. O terceiro nome na lista de Eastwood representa um choque entre dois talentos igualmente obstinados. Tommy Lee Jones, que contracenou com Eastwood no thriller de 1993, Na Linha de Fogo. Apesar do sucesso de crítica e público do filme, a experiência de trabalhar com Jones teria convencido Eastwood a nunca mais repetir a colaboração. No papel, a dupla parecia perfeita. Dois atores sérios, conhecidos por sua intensidade e minimalismo. Na prática, suas características semelhantes criaram atrito em vez de harmonia. Segundo diversas fontes da produção, o conflito começou com o que Eastwood percebeu como tentativas de Jones de dominar as cenas e desviar a atenção dos outros atores. Um pecado capital na filosofia de colaboração de Eastwood. Clint acredita que as melhores atuações surgem quando os atores realmente se escutam, explicou Wolfgang Peterson, diretor de Na Linha de Fogo. Tommy tem uma presença tremenda e instintivamente atrai a atenção. Essas abordagens diferentes criaram uma tensão palpável entre eles, embora ambos fossem profissionais demais para deixar que isso afetasse diretamente o trabalho. A tensão aumentava durante as cenas em que seus personagens estavam em conflito. Segundo membros da equipe, Jones às vezes continuava agindo de forma agressiva mesmo depois do diretor gritar "Corta!", mantendo a energia hostil de seu personagem em relação a Eastwood entre as tomadas. Para alguém como Eastwood, que separa claramente a atuação da realidade, essa abordagem metódica parecia desnecessariamente antagônica. Havia uma cena em que o personagem de Tommy estava repreendendo o agente do serviço secreto de Eastwood, lembrou um técnico de som.
Depois que Peterson gritou, "Corta!", Tommy continuou encarando Clint, mantendo-se no personagem. Clint apenas o olhou por um instante, depois se virou e foi embora. Mais tarde, ouviu-o murmurar para seu assistente: "A vida é muito curta para essa besteira." O que consolidou o lugar de Jones na lista de Eastwood foi uma discordância sobre a interpretação de uma cena crucial. Ambos os atores tinham ideias diferentes sobre como o confronto deveria se desenrolar. E embora Eastwood tenha acatado a visão do diretor, Jones, segundo relatos, continuou insistindo em sua abordagem, realizando múltiplas tomadas e contradizendo diretamente a filosofia de Eastwood de filmagem individual. Após o término das filmagens de Na Linha de Fogo, Eastwood teve oportunidades de escalar Jones em vários de seus projetos como diretor, incluindo papéis que pareciam perfeitamente adequados à intensidade e versatilidade do ator. Em todas as ocasiões, de acordo com diretores de elenco que trabalharam com Eastwood, ele simplesmente balançava a cabeça e dizia: "Vamos analisar outras opções." Quando questionado anos depois sobre a possibilidade de trabalhar com Jones novamente, seja como coadjuvante ou dirigindo-o, a resposta de Eastwood foi, como de costume, sucinta: "Tommy tem o jeito dele de trabalhar. Eu tenho o meu. Às vezes, abordagens diferentes devem permanecer diferentes." A linguagem diplomática não disfarçou a definitividade de sua decisão. 2. Leonardo DiCaprio. O segundo lugar na lista de Eastwood pertence a um ator que conquistou a aclamação universal por sua dedicação e intensidade, Leonardo DiCaprio, que estrelou a cinebiografia de Eastwood de 2011, J. Edgar. Apesar da reputação de DiCaprio como um dos melhores atores de sua geração, a experiência de dirigi-lo teria testado a paciência de Eastwood ao limite e o convencido a nunca mais repetir a colaboração. O principal conflito residia em suas abordagens fundamentalmente diferentes para a produção cinematográfica. O estilo de direção de Eastwood é notoriamente eficiente, poucos planos, direção discreta e ênfase na espontaneidade. DiCaprio, por sua vez, construiu sua carreira com base em preparação exaustiva e múltiplas tomadas para explorar diferentes facetas de seus personagens. Era como assistir a duas línguas diferentes tentando se comunicar, revelou um supervisor de roteiro que trabalhou em J. Edgar. Leo queria discutir motivação, psicologia, contexto histórico. Ele tinha livros de pesquisa e perguntas sobre cada cena. Clint só queria que ele dissesse as falas naturalmente e seguisse em frente. Nenhum dos dois estava errado, mas eram completamente incompatíveis. A tensão tornou-se evidente durante as filmagens das cenas mais exigentes emocionalmente. Segundo diversas fontes, DiCaprio pedia tomadas adicionais para experimentar diferentes abordagens ou nuances emocionais. Uma prática comum entre muitos atores, mas contrária à filosofia de Eastwood de que a primeira ideia era a melhor. Havia uma cena crucial de colapso emocional, recordou um operador de câmera. Leo A fez brilhantemente na primeira tomada, acertou em cheio, depois pediu outra e outra. Na sexta tomada, Clint já havia se afastado do monitor e estava parado na mesa de Combs e Babs, tomando café e esperando que tudo acabasse. Era palpável sua irritação crescendo a cada nova tomada. O que fez com que DiCaprio fosse tão bem avaliado por Eastwood não foi apenas a abordagem metódica, mas o que Eastwood percebeu como uma falta de confiança no julgamento do diretor. Para um cineasta que sempre enfatizou a importância de confiar nos instintos dos atores e capturar momentos autênticos, a aparente necessidade de DiCaprio por múltiplas redes de segurança soava como uma rejeição a toda a filosofia de direção de Eastwood. Clint acredita que a primeira tomada tem uma magia que se perde na repetição, explicou um assistente de direção veterano que trabalhou em vários filmes de Eastwood. Quando um ator continua pedindo mais tomadas, Clint interpreta isso como "não confio que você conseguiu o que precisava." Para alguém que dirige com maestria há décadas, isso é difícil de engolir. Apesar da tensão, ambos mantiveram o respeito profissional durante toda a produção. DiCaprio entregou uma atuação dedicada que muitos críticos elogiaram como um dos pontos fortes do filme. Eastwood, por sua vez, nunca criticou abertamente os métodos de DiCaprio durante as filmagens. Mas quando as filmagens de J. Edgar terminaram, fontes próximas a Eastwood relataram que ele estava exausto como nunca antes. "Nunca me esquecerei do que ele disse após o último dia", recordou um produtor associado ao filme. Ele apenas suspirou e disse: "Algumas pessoas querem escalar a montanha, outras querem analisá-la, medi-la e escrever poemas sobre ela."
besteira. Só quero chegar ao topo e apreciar a vista. Ficou claro que ele estava falando da abordagem de Léo em contraste com a sua própria. Quando Eastwood começou a escalar o elenco para seus filmes seguintes, o nome de DiCaprio estava notavelmente ausente das considerações, mesmo para papéis que lhe seriam perfeitos. De acordo com diretores de elenco que trabalharam com Eastwood, ele simplesmente dizia: "Ótimo ator, mas não para mim." Essa dispensa educada praticamente fechava as portas para qualquer colaboração futura. Em primeiro lugar na lista de Clint Eastwood, a pessoa que lhe rendeu a mais intensa antipatia pertence a alguém que ele nunca dirigiu ou com quem nunca contracenou: Barbra Streisand. Isso pode parecer surpreendente, dada a falta de colaboração direta entre os dois, mas fontes da indústria revelam que a longa rixa entre eles representa a mais pura expressão do conflito entre os valores profissionais de Eastwood e a abordagem de outra cineasta. A animosidade entre Eastwood e Streisand remonta ao início da década de 1980, quando ambos se estabeleciam como atores e diretores com estilos e visões distintos. Segundo diversas fontes, a antipatia de Eastwood cristalizou-se em torno do que ele percebia como o perfeccionismo excessivo e a abordagem controladora de Streisand em relação ao cinema, qualidades diretamente opostas à sua própria eficiência e confiança na espontaneidade. Clint chegava a filmar filmes inteiros no tempo que Barbra levava para filmar uma única cena, afirmou um produtor que trabalhou com ambos os diretores, embora nunca juntos. Ele ouviu histórias sobre ela fazendo 50 tomadas de uma simples cena de caminhada ou passando dias obcecada com o ângulo perfeito da câmera. Para alguém que se orgulha de tomar decisões rápidas e seguir em frente, essa abordagem não é apenas diferente, é ofensiva. A tensão se tornou pública durante a temporada de premiações de 1992, quando Os Imperdoáveis, de Eastwood, e o filme inédito de Streisand, O Príncipe das Marés, estavam ambos concorrendo. Streisand havia sido ignorada na indicação de melhor direção, apesar de o filme ter recebido várias outras indicações, o que levou a discussões sobre preconceito de gênero na indústria. Embora muitos apoiassem a posição de Streisand, Eastwood teria feito comentários em particular sugerindo que o verdadeiro problema era o estilo de direção dela, e não o seu gênero. Segundo testemunhas, Eastwood teria dito algo como: talvez se ela dedicasse mais tempo a tomar decisões e menos tempo a se preocupar com detalhes, teria terminado mais de 3 filmes em 15 anos. Essa divergência filosófica se transformou em antipatia mútua quando Streisand supostamente respondeu questionando a profundidade da obra de Eastwood, sugerindo que sua eficiência comprometia a ressonância emocional. Para um cineasta que acredita que pensar demais mata a autenticidade, um princípio fundamental da abordagem de direção de Eastwood, essa crítica atingiu o cerne de seus valores artísticos. Tornou-se uma rivalidade perfeita em Hollywood, explicou um publicitário veterano familiarizado com ambos os lados. Clint via Barbra como a personificação de todos os defeitos da direção, indulgente, controladora e paralisada pelo perfeccionismo. Barbra, por sua vez, via Clint como alguém que sacrificava a profundidade em prol da velocidade. Nenhum dos dois estava totalmente certo ou errado, mas suas abordagens eram tão fundamentalmente opostas que o respeito mútuo se tornou impossível. A rivalidade atingiu seu ápice durante a produção de As Pontes de Madison County, em 1995. Streisand havia sido cotada para dirigir e possivelmente estrelar a adaptação do best-seller, mas acabou recusando o papel. Quando Eastwood assumiu a direção e o papel principal, ele teria feito mudanças significativas no roteiro e na abordagem, rejeitando efetivamente a visão de Streisand para o projeto. Clint simplificou tudo, revelou um roteirista que trabalhou no filme. Enquanto a versão de Barbra era extensa e detalhada, repleta de histórias de fundo e personagens adicionais, Clint a reduziu à essência da história de amor. Era como se ele estivesse deliberadamente provando que sua abordagem poderia alcançar um impacto emocional maior com menos complicações. O sucesso de crítica e público do filme, incluindo uma indicação ao Oscar para Meryl Streep, foi visto por muitos como uma confirmação da filosofia minimalista de Eastwood em detrimento da abordagem mais elaborada de Streisand. Segundo pessoas próximas a ele, Eastwood sentiu uma satisfação especial com esse resultado, considerando-o uma prova de que sua eficiência não comprometia a profundidade emocional. Nas décadas seguintes, os dois cineastas mantiveram uma distância discreta.
com Eastwood ocasionalmente fazendo comentários sutis sobre o perfeccionismo de Streisand em entrevistas. Quando questionado sobre diretores que exigem dezenas de tomadas, Eastwood certa vez comentou: "Em certo ponto você não está mais buscando a verdade. Você está apenas a fabricando. Eu prefiro capturar a essência do momento na primeira tentativa." O que torna essa rivalidade tão importante para Eastwood não são apenas as diferentes abordagens, mas o que Strariand representa para ele: uma rejeição aos valores fundamentais que definiram sua carreira como diretor: eficiência, decisão e confiança no momento. Como disse um colaborador de longa data, Clint consegue trabalhar com pessoas de quem não gosta particularmente, desde que compartilhem sua ética de trabalho. O que ele não tolera é alguém que transforme a produção cinematográfica no que ele considera uma reflexão excessiva e egocêntrica. O que torna a lista de pessoas que Eastwood detesta tão fascinante não é apenas quem está nela, mas o que ela revela sobre o próprio diretor. Segundo Morgan Freeman, que trabalhou com Eastwood diversas vezes e manteve uma relação positiva, as reações intensas do diretor derivam de sua filosofia sobre a natureza da própria criatividade. Clint acredita no poder do instinto no momento presente, explicou Freeman em uma entrevista recente. Ele vê a análise excessiva e as múltiplas tomadas como medo disfarçado de perfeccionismo. Quando alguém aborda o cinema de uma perspectiva oposta, ele não apenas discorda do método, como o considera prejudicial à própria arte. Essa perspectiva ajuda a explicar por que a lista de Eastwood inclui alguns dos talentos mais aclamados de Hollywood. Não se tratava de atores que entregaram um trabalho ruim, mas sim de artistas cujo processo contradizia fundamentalmente sua crença em eficiência e espontaneidade. A intensidade dos sentimentos de Eastwood em relação a esses atores tornou-se evidente durante a seleção do elenco de seus filmes nas décadas de 2000 e 2000. De acordo com diversas fontes ligadas a essas produções, Eastwood instruiu explicitamente seus diretores de elenco a evitarem certos tipos de atores, aqueles conhecidos por sua preparação extensa, técnicas de método ou que exigiam múltiplas tomadas, independentemente de seu talento ou adequação aos papéis. Existia uma regra não escrita, revelou um diretor de elenco que trabalhou em vários filmes de Eastwood. Não importava o quão perfeito alguém pudesse ser no papel, se fosse conhecido por uma abordagem excessivamente processual, nem sequer era considerado. Clint preferia escalar um ator menos famoso que conseguisse atuar naturalmente em uma única tomada do que uma estrela que precisasse de 10 tomadas para chegar lá. O que é particularmente notável na abordagem de Eastwood a esses conflitos profissionais é como ele equilibra seus julgamentos pessoais com o profissionalismo público. Ele raramente fala mal de atores específicos em entrevistas, mantendo um tom diplomático mesmo ao discutir aqueles com quem jurou em particular nunca mais trabalhar. Essa contenção reflete seus valores da velha guarda de Hollywood. Outro aspecto de sua personalidade que o coloca em desacordo com figuras contemporâneas mais expressivas emocionalmente. Meryl Streep, que trabalhou com Eastwood em As Pontes de Madison County e manteve uma relação positiva com ele, ofereceu esta perspectiva. Clint cria uma atmosfera de calma e eficiência que, na verdade, é bastante libertadora se você confiar nela. Mas isso exige um ato de fé. Você precisa acreditar que seu primeiro instinto costuma ser o melhor. Nem todo mundo funciona assim, e ele não tem muita paciência com quem não funciona. Michael Madsen faleceu recentemente, tornando qualquer reconciliação possível impossível. Uma realidade que, segundo relatos, deixou Tarantino profundamente abalado, como ele disse a um confidente próximo. Quaisquer que fossem nossas diferenças, ele fazia parte da minha família cinematográfica. Sempre achei que teríamos mais uma rodada juntos. Apesar de sua reputação de guardar rancor de certos atores, pessoas próximas a Eastwood enfatizaram que seus sentimentos derivam de princípios artísticos e não de animosidade pessoal. Ele ainda fala com respeito do talento de DiCaprio e da formação clássica de Burton, mesmo mantendo sua convicção de que seus métodos de trabalho são incompatíveis com os seus. Não se trata de gostar ou desgostar de alguém como pessoa, explicou um produtor que trabalhou em vários filmes de Eastwood. Trata-se de Clint proteger o que ele considera a pureza do processo de filmagem. Ele passou décadas aprimorando sua abordagem, baseada no instinto, na eficiência e na captura de momentos autênticos. Qualquer pessoa que ameace essa abordagem, por mais talentosa que seja, simplesmente não será convidada a voltar.
Esse compromisso com sua filosofia de direção só se intensificou à medida que Eastwood entrou na casa dos 90 anos e continuou fazendo filmes em uma idade em que a maioria dos diretores já se aposentou há muito tempo. A cada ano que passa, ele se torna mais seletivo em relação aos seus colaboradores, criando um grupo de atores de confiança que compreendem e abraçam sua abordagem minimalista e metódica. Hilary Swank, que ganhou um Oscar sob a direção de Eastwood em Menina de Ouro, explicou o fascínio que ele exerce sobre os atores que se identificam com seus métodos. Há algo incrivelmente libertador na abordagem de Clint. Quando você sabe que só tem uma ou duas tomadas, você se sente vivo de uma maneira diferente. Você está presente de uma forma que é difícil de manter quando se faz 20 tomadas. Mas isso exige total confiança em si mesmo e nele. A revelação da lista de Eastwood gerou muita discussão em Hollywood, com atores avaliando em particular se seus estilos de trabalho poderiam entrar em conflito com a abordagem notoriamente eficiente dele. Essa consciência criou um efeito de autosseleção, em que atores conhecidos por sua preparação extensa ou múltiplas tomadas simplesmente não buscam papéis nos filmes de Eastwood. O desajuste seria evidente para ambas as partes. Gene Hackman, que trabalhou com sucesso com Eastwood em Os Imperdoáveis, antes de se aposentar da atuação, talvez tenha resumido melhor a abordagem do diretor em relação à colaboração. Clint espera que você chegue preparado, entregue o seu trabalho com honestidade e confie que ele capturará o que importa. Se você conseguir fazer isso, terá uma ótima experiência. Caso contrário, provavelmente não trabalhará com ele novamente, e ambos ficarão mais felizes por isso. No fim das contas, a lista de Eastwood revela tanto sobre sua integridade artística quanto sobre os atores que o frustraram. Ela mostra um cineasta que desenvolveu uma compreensão clara de seu processo criativo e das condições sob as quais realiza seu melhor trabalho, e que se recusa a comprometer essas condições, mesmo para as maiores estrelas de Hollywood. E essa é a surpreendente verdade por trás da lista secreta de Clint Eastwood com os 5 atores com quem ele não suportava trabalhar. Da abordagem analítica de DiCaprio à falta de preparo de Burton, da intensidade de Jones à volatilidade emocional de Seaborg e ao perfeccionismo de Strayhand, os julgamentos particulares de Eastwood revelam um diretor que valoriza a eficiência, a autenticidade e o instinto acima de tudo em seus colaboradores. O que torna essa história tão fascinante não é apenas o drama hollywoodiano, embora isso certamente seja intrigante, mas o que ela nos revela sobre integridade artística e a coragem de trabalhar de acordo com os próprios princípios. A lista de Eastwood nos lembra que, mesmo em uma indústria construída sobre compromisso e colaboração, os cineastas mais singulares mantêm limites claros em torno de seu processo criativo. Se você gostou deste olhar por trás das câmeras sobre um dos diretores mais consagrados do cinema, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para mais histórias inéditas de Hollywood. Nos dedicamos a revelar a verdadeira dinâmica por trás dos filmes que você ama e dos cineastas que os criam. E adoraríamos ouvir sua opinião. Você se surpreendeu com algum dos nomes na lista de Eastwood? Acha que a abordagem dele de filmagem única produz performances melhores ou prefere diretores que exploram múltiplas tomadas e possibilidades? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e lembre-se, no mundo de Eastwood, raramente se tem uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Nos vemos no nosso próximo vídeo, explorando as histórias ocultas dos maiores diretores do cinema.